Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrotécnica Básica, aula 211, módulo 15. O assunto, autoteste com respostas. Vamos lá? Primeira pergunta. Para determinar o sentido do movimento de um condutor portador de corrente num campo magnético, vocês iriam usar, preste atenção, para determinar o sentido do movimento de um condutor portador de corrente num campo magnético, vocês iriam usar, item A regra de Fleming, item B, a lei de Kirchhoff. A resposta certa é o item A regra de Fleming. Próxima pergunta. Se vocês precisassem de um motor com alto torque de partida, vocês iriam usar? Preste atenção. Se vocês, aluno, precisassem de um motor com alto torque de partida, vocês iriam usar? Item A, um motor em série. Item B, um motor em paralelo. A resposta certa é o item A, um motor em série. Próxima pergunta. Se vocês precisassem de um motor que pudesse ser usado com ou sem carga, vocês iriam usar? Preste atenção. Se vocês, aluno, precisassem agora de um motor que pudesse ser usado com ou sem carga, vocês iriam usar? Item A, um motor em série. Item B, um motor em paralelo. A resposta certa é o item B, um motor em paralelo. Próxima pergunta. Motor de corrente contínua que poderia ser destruído se for deixado a operar sem carga. Preste atenção. Motor de corrente contínua que poderia ser destruído se for deixado a operar sem carga é item A, um motor em série. Item B, um motor em paralelo. A resposta certa é o item A, um motor em série. Próxima pergunta. Para variar a velocidade de um motor de corrente contínua, você usaria? Preste atenção. Para variar a velocidade de um motor de corrente contínua, vocês usariam? Item A, corrente alternada em vez de corrente contínua na fonte de alimentação. Item B, um reostato, que é um resistor variável. A resposta certa é o item B, um reostato. Próxima pergunta. Em algumas aplicações, motores de corrente contínua são preferidos do que os motores de corrente alternada. Por quê? Preste atenção que eu vou repetir. Em algumas aplicações, motores de corrente contínua são preferidos do que os motores de corrente alternada. Por quê? Item A. Pode operar durante um período de tempo muito mais longo sem precisar de manutenção. Item B. É mais fácil controlar sua velocidade e o seu sentido de rotação. A resposta certa é o item B. É mais fácil controlar sua velocidade e o seu sentido de rotação. Próxima pergunta. O motor elétrico usado na partida do motor de um automóvel é? Preste atenção. O motor elétrico usado na partida do motor de um automóvel é? Item A, um motor de corrente contínua. Item B, um motor de corrente alternada. A resposta certa é o item A, um motor de corrente contínua. Próxima pergunta. O tipo de motor de corrente contínua que possui bobina de campo em série e em paralelo é chamado? Preste atenção. O tipo de motor de corrente contínua que possui bobina de campo em série e em paralelo é chamado? Item A, um motor complexo em série e paralelo. Item B, um motor em série e paralelo. A resposta certa é o item B,
um motor em série paralelo. Próxima pergunta. Se você aplicar uma tensão alternada a um motor de corrente contínua, preste atenção, hein? Se vocês, aluno, aplicar uma tensão alternada a um motor de corrente contínua, item A, não irá girar. Item B, irá girar a uma velocidade mais baixa que o motor, que é o normal. A resposta certa é o item A, não irá girar. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.